Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você queira saber bastante, já que você tem aí filho ou ele tá sentindo algumas dorezinhas, dor do crescimento. Pra gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto, Dr. Miguel Iverá tá aqui com a gente, dá a mãozinha pra gente. Tudo bom. Primeiro, obrigada por De nada. voltar aqui pra falar com a gente. O Dr. Miguel já veio falar sobre puberdade precoce, já tirou as nossas dúvidas e retornou pra falar sobre esse assunto que todo mundo quer saber, né? Eu que agradeço, Pedro, o convite, e é sempre uma honra vir aqui para falar de assuntos de bastante dúvida aí dos pais e mães, e esse de dor do crescimento fica ali encabeçando as dúvidas dos pais. Eu fui pesquisar sobre o assunto, a gente já estava conversando aqui. Sim. Muita gente com dúvidas mesmo. Dor do crescimento tem a ver com crescimento? O que é dor do crescimento? Antes da gente responder tudo isso, vamos responder a primeira pergunta. O que é dor do crescimento de fato, assim, de uma forma mais didática, de um olhar mais médico mesmo? Certo. A dor do crescimento é uma dor benigna. E a gente tem que ter isso em mente. É uma dor que pode acometer até 20% das crianças e ela não tem uma relação com uma doença específica. E por incrível que pareça, ela também não tem uma relação com o crescimento ósseo. Então a dor do crescimento é uma dor que acomete principalmente os membros inferiores, sem uma causa específica, sem que eu necessite de um tratamento específico para curar aquilo ali, algum problema para eu ter que tratar efetivamente, a não ser, às vezes, alívio da dor. A gente não sabe, de fato, a causa disso tudo. Mas exatamente. Quando que surgiu essa nomenclatura de dor do crescimento? Isso é muito antigo, e esse nome surgiu há mais de 100 anos atrás, e a gente vê que esse nome surgiu exatamente por conta dessa característica de você investigar e não achar uma causa. Não acha um problema ósseo, não acha um problema metabólico, simplesmente é uma dor que surge e desaparece sem que a gente faça nada. Como a gente afastou vários problemas e ela está presente no período aí de infância, adolescência, colocaram como dor do crescimento, mas depois realmente viram que ela não tem uma relação específica com o crescimento ósseo. Muitas pessoas ficam confundindo, né? Sim. Meu filho está tomando hormônio do crescimento, será que ele vai ter essa dor do crescimento? Não. A chance de piorar, é maior a chance de dor do crescimento em quem faz uso de hormônio, não tem essa relação exatamente por não ter a relação positiva com o crescimento ósseo. Tanto que não é uma dor específica do momento do estirão do crescimento, ela pode estar presente em diversas idades. A gente vê algumas crianças com um início bem precoce, por volta até dos 3, 4 anos, já com essa dor que se enquadra com as características de dor do crescimento. Quais são as características dos sintomas? Então, certo. A gente está ligado nisso. Quando a gente fala de dor do crescimento, a primeira coisa que a gente pensa, a maior parte delas acomete os membros inferiores. Então é uma dor, basicamente, de pernas. E uma característica muito importante, ela não é uma dor localizada. Isso é um fator que ajuda muito a gente a diferenciar. 80% das crianças com dor do crescimento referem dor nas duas pernas. E não é sempre no mesmo lugar. Às vezes na coxa, às vezes região posterior de joelho, às vezes canela. E esse fato de não ser sempre no mesmo lugar nos fala um pouco contra alguns problemas mais graves. Um exemplo, um problema ósseo, um problema articular, eles vão ser geralmente no mesmo lugar. A dor do crescimento ela tem essa característica migratória. Outra coisa que fala aí a favor da dor do crescimento, o horário. É uma dor geralmente que acomete as crianças aí no fim do dia, durante a noite, às vezes na madrugada. É uma dor que ela pode ter intensidade variável. Ela pode ser uma dor fraquinha, mas ela pode ser uma dor muito forte. Às vezes acorda a criança à noite. É uma dor que, às vezes, pode levar a criança ao choro. Só que é uma dor que ela não é persistente. Por mais que tenha apresentado uma dor muito forte durante a noite, a criança acorda no dia seguinte sem sintoma nenhum. E não é uma dor progressiva. Todo dia vai doendo, cada dia um pouquinho mais. Não, a gente intercala períodos com dor, períodos sem dor. E em alguns casos, quando a gente vê essa dor muito forte, a gente pode até fazer analgésico, fazer massagem,
mas essa dor ela vai melhorar aí até o dia seguinte. Que estranho, né? Porque você não tem uma causa ali, como tratar de fato. E é estranho também que a criança refere uma dor, às vezes muito intensa, e você olha e não vê alteração no exame físico. Não tem vermelhidão, edema, fraqueza, a criança não vai ter uma impotência funcional, ela pode, no momento ali da dor, não querer brincar, mas no dia seguinte a vida é completamente normal. E há uma probabilidade de você confundir com outras doenças também, né? Isso é meio Sempre há. Porque isso a gente está falando aqui da característica clássica da dor do crescimento. Mas às vezes ela vem um pouquinho menos específica. Às vezes você tem uma dor que está ali todos os dias, até você ter a tranquilidade de entender que ela não está de forma progressiva, a gente tem que pensar sempre em outras causas de dor, principalmente de dores nas pernas. Nem toda dor na perna, nem toda dor nos membros é dor do crescimento. Ótimo. Então, quando a gente foge desse padrão, e a gente está diante, às vezes, de uma dor localizada, uma dor sempre no mesmo lugar, ou então uma dor que tem um caráter progressivo. Poxa, está doendo todos os dias de forma aí contínua, melhora com remédio, mas passou o remédio a dor volta. Essa semana dói mais que a semana passada. Dores progressivas também chamam a nossa atenção. Ou então, quando junto com essa dor, a gente observa alguma coisa diferente. Uma articulação edemaciada, uma vermelhidão na pele, uma anemia que você pode observar que está associada também com esse paciente. Então, toda vez que você vê que começa a sair um pouquinho dessas características típicas da dor do crescimento, nesse caso vale a pena a gente pedir exames complementares. E a característica principal aí que nos traz essa tranquilidade é que a dor do crescimento ela não vai alterar, como já não altera o exame físico, ela também não altera os exames laboratoriais, os exames de sangue permanecem normais e os exames de imagem. Então, às vezes, raio-x, tomografia, ressonância, eles não vão mostrar alteração nenhuma. Então, afasta os quadros aí que potencialmente graves, que podem aí apresentar uma clínica, às vezes semelhante inicialmente com a dor do crescimento e que necessitariam de uma conduta diferente. Então, se você tiver em dúvida, é só fazer os exames, porque já vai apontar se realmente for algo grave e preocupante. Porque Exato. a dor do crescimento não tem um exame exato para você descobrir se realmente é ou não. Não tem, é um diagnóstico de exclusão. Você vai afastar as outras coisas. Uma vez que você tem uma dor que te deixa desconfortável, seu filho refere uma dor que está aí persistindo, você não está seguro com isso, procura o médico, procura o especialista, que ele vai avaliar. Se ele achar que tem necessidade de pedir exames para ampliar essa investigação, ele vai pedir. E se for uma dor do crescimento, esses exames vão vir normais. Não existe a possibilidade de ser algo grave tendo a dor do crescimento. Dor do crescimento não é algo para se preocupar, digamos assim. Acho que essa seria a pergunta. Não. Se a gente bate o martelo, tem aí um diagnóstico que a gente fala de ser uma dor do crescimento, não tem que se preocupar. É um diagnóstico, se a gente colocar na ponta do lápis, é um diagnóstico de exclusão. Alguns casos que a gente tem dúvida da característica da dor, a gente pede exame. E aí, se os exames vêm normais e as características se encaixam, a gente fala, não, é uma dor do crescimento, por mais que ela persista com uma recorrência aí durante grande parte da infância, por vários anos, ela não tem que preocupar. A não ser que ela comece em algum momento, de novo, mudou de característica, mudou a apresentação, a intensidade, aí às vezes repete os exames. Mas uma vez que você está diante de um quadro com exames normais, que se enquadra clinicamente aí com essas características, não é para se preocupar mesmo. A dor do crescimento ela não tem característica de evoluir para alguma outra causa que seja mais grave. E é só em criança que dá? Assim, sim. Qual a idade certa do começo ou de que para a dor do crescimento? Então, não temos uma idade certa, é bem amplo. A gente vê aí relatos de crianças de um momento assim bem precoce do desenvolvimento, aí por volta às vezes dos 3, 4 anos a gente já tem relatos de dor do crescimento, como a gente tem relatos em adolescentes já numa fase até final de crescimento. Deve ser muito difícil para quem tem a criança com 3 aninhos sentir a dor e não saber Sim. o que é de fato, né? Assim, E acaba que nessas crianças menores a gente lança a mão aí com uma frequência maior dos exames, porque a gente tem menos sensibilidade nas informações. Então, conforme a criança é maior, a gente consegue ter essa relação mais fidedigna
de intensidade, de frequência, de fatores de melhora, de piora. A criança mais nova, a gente às vezes acaba fazendo mais exames. E vai até uns 18, 17 anos? Geralmente acaba um pouco antes. Um pouquinho antes. Mas aí até enquanto existe o crescimento, às vezes 15, 14 anos, a gente tem relatos sim de dor do crescimento. Obviamente que é uma dor bem incômoda ali, eu falo porque eu já tive. Sim. A dor do crescimento vai irradiando e você não sabe o que está acontecendo, do nada para, aí no dia seguinte, e realmente sempre é de noite ali. Mas existe algum remédio, algum medicamento, algum tratamento para que a criança alivie essa dor ou se acostume e vamos viver? Não, na verdade, acho que a gente não tem que deixar a criança com dor de forma alguma. Muitas vezes, só o fato de aquecer a perna, fazer massagem, eu vejo relato de mães que falam, eu coloco várias meias mais grossas. Meias compressoras, assim, né? E isso traz alívio. Em algumas crianças, isso não é o suficiente. Não tem problema você chegar ao ponto de fazer um analgésico, que seja de escolha, um remédio para dor, porque essa dor vai passar até o dia seguinte. Então, para aquele momento da dor, você medicar, acalmar a criança. E para a gente conseguir acalmar a criança, a gente tem que ter os pais calmos. Os pais têm que estar seguros com isso. Porque às vezes é difícil a gente colocar na cabeça dos pais que, essa dor está tudo bem. E é compreensível, você imagina, ver o filho chorando, é uma dor que pode ser muito intensa, que às vezes acorda a criança de madrugada. Se os pais não estão seguros e confiantes, as coisas fluem de uma forma um pouquinho mais difícil. Sim, é porque como a gente não sabe a causa disso, Exato. As coisas que se passam na cabeça de um pai e de uma mãe nesse momento é, nossa, alguma coisa grave está acontecendo. Mas é para relaxar porque isso em algum momento desaparece. Exato. E sim pode ser uma dor de uma intensidade muito alta. Você vê a criança acordando, chorando, indo para o colo, só que no dia seguinte essa criança está sem sintomas. Então é isso que a gente tem que ir trazendo para mostrar essa tranquilidade, essa benignidade para os pais. Ótimo. Você falou que tem momentos que a dor fica muito grande, assim. Existe alguma característica de criança que a dor é mais forte ou não? Ou é bem não subjetivo, de forma assim? É subjetivo e bem individualizado. Tá. Como o período também dessa dor. E é legal a gente também lembrar que é importante vocês sempre estarem acompanhando com o médico, né? O doutor Miguel, ele é endocrinologista pediátrico, Isso. então ele está sabendo bastante do assunto. Muita gente te procura para isso, doutor? Como é que Sim, funciona? sim. Na verdade, tudo que engloba o crescimento acaba parando em mim de uma certa forma, assim, em mim, nos endocrinopediatras de uma forma geral. Mas os pediatras, como é uma dor muito frequente, eles estão preparados sim para conversar, para tirar essas dúvidas. E eu acho que o grande ponto é esse. Se existe uma dúvida, se existe uma queixa, você tem que relatar ela, referir para o médico que acompanha o seu filho. Que é uma forma de te trazer tranquilidade e caso não se encaixe aí nas características de dor do crescimento, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Perfeito. Onde a gente pode te encontrar? Onde as pessoas podem encontrar o seu consultório, te encontrar também no Instagram para tirar dúvidas? Como funciona? Porque você faz bastante conteúdo sobre isso. Sim. Inclusive, essa ideia de pauta foi porque eu fui no Instagram do Dr. Miguel e falei, gente, esse assunto é muito interessante a gente falar e trazer. Como que a gente pode te encontrar? Então, nas redes sociais tem o Instagram, que é o @Dr. Miguel Liberato, Dr. Miguel Liberato, e eu tenho um consultório na Oscar Freire e um consultório em Santana. Eu atendo presencialmente em São Paulo e faço consultas online também, aí para todo o Brasil, tem até pacientes de fora do país também. Ótimo, então você que não mora aqui em São Paulo, tem essa chance de se consultar com o Dr. Miguel com toda certeza. A gente está encaminhando para o finalzinho, mas eu queria que você deixasse então uma dica ou então uma palavra assim tranquilizadora para os pais que estão vivendo esse momento com os filhos ali com a dor do crescimento. Queria que você mandasse um recadinho para eles. Certo. Eu acho que no geral é falar que sim, a dor do crescimento existe. Às vezes você fica numa angústia de uma dor que está persistindo e leva no médico 1, 2, 3 e como não acha nada, vai aumentando a ansiedade dos pais. Então, calma, a dor do crescimento realmente existe, ela tem as suas características específicas e uma vez que a gente afasta outras causas e joga para esse diagnóstico, para esse raciocínio, isso é um diagnóstico benigno. Essa dor em algum momento ela vai melhorar, ela não tem uma característica que vai complicar para alguma coisa mais grave. Então aí é ter paciência, a gente aprender como lidar com isso daí. Mas
como a gente estava batendo na tecla, nem toda dor nos membros, nas pernas, é dor do crescimento. Se existe uma dúvida, está vendo uma dor aí, vale a pena sim uma avaliação do especialista. Ótimo, por isso que é bom sempre ter um médico ali acompanhando o seu filho, tá? Segue o Dr. Miguel, vai numa consulta com ele, por favor, eu indico demais. Obrigada Eu que mais agradeço. uma vez, é um prazer sempre te receber. Espero que você retorne aqui pra gente falar sobre outros assuntos. Sempre. Tem assunto pra dar e vender com toda certeza. E sucesso, obrigada de verdade. Obrigado. Viu? Ó, obrigada a todo mundo que assistiu aqui a entrevista. Segue lá o Dr. Miguel mais uma vez, segue também @carasbrasil. E a gente se encontra aí em mais programas pra falar sobre saúde. Um beijo, tchau! Tchau.